Queria contar para vocês a história de um homem que viveu esse mistério, que reconheceu o Senhor, que reconheceu o mistério do Senhor, que se entregou, se abandonou a esse mistério. É um grande santo da Igreja Católica, foi o primeiro santo que eu preguei sobre a vida dele, a qual tive o mistério de ler o primeiro livro de santo, chamado São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe viveu na época do nazismo, a época que os cristãos, que os judeus estavam sendo mortos, que os padres eram mortos, perseguidos, presos, humilhados pelos exércitos alemães. A época de Hitler, que matou 6 milhões de pessoas, entre judeus padres. E ele estava sendo perseguido. Ele buscava todas as formas de evangelização. Foi ele que trouxe a devoção a Nossa Senhora como o Cavaleiro da Imaculada. Foi ele que disse, sabe aquela música, Acaso Não Sabeis que Sou da Imaculada? No momento de sofrimento, de dor, ele disse para ele mesmo, acaso não sabeis que sou da Imaculada? Diante das perseguições, das provações espirituais. E o Senhor o capacitou, esse homem. E ele foi preso. Não sabiam que ele era sacerdote, mas ele foi preso por ser um cristão. Levaram ele para um campo de concentração, aonde acontecia muitas mortes, fuzilamento, câmara de gás, aonde acontecia a humilhação, onde eles ficavam nus. Quem puder ler esse livro, leia. As 2 vezes que eu li esse livro, eu lia chorando esse livro. Por tamanho amor, quanto sofrimento. Só para você ver o título do livro, O Santo que Viveu no Inferno. Forte, hein? Porque realmente ele viveu um inferno na terra. O sofrimento dele, a perseguição. Então ele foi preso. Pegaram ele, levaram ele para um campo de concentração. Tem um fundinho para gente, musical? Um violãozinho, consagrado ao Senhor, para despertar o povo. Então, olha que tremendo. Presta atenção na história desse homem. São Maximiliano Kolbe. Então ele já estava preso no campo de concentração, sendo humilhado, sendo ali perseguido. Ali eles colocavam todos aqueles homens e mulheres nus. Eles eram tratados como verdadeiros, nem posso dizer animais, porque os animais são bem tratados. Imagina o pior dos animais, dos cachorros, aqueles que é mais maltratados. O pior dos animais não, aquele que é mais maltratado, sem comida, jogado na rua ao relento. Era assim que era tratado aquelas pessoas. E o sofrimento que ele viveu, muitos ali sendo levados para a câmara de gás, muitos sendo mortos em fuzilamento, mas havia um sofrimento, um pavor diante daqueles presos no campo de concentração. Era chamado o Buquim da Morte. O Buquim da Morte era uma sala onde eles ficavam presos sem comer e sem beber. Qual era a condenação? Secar, morrer de fome e de sede. Muitos deles preferiam o fuzilamento, a câmara de gás, que morria ali na agonia, mas morriam rápido. Mas o Buquim da Morte, eles secavam com fome e com sede. Então aconteceu que escolheram 9 pessoas para o Buquim da Morte. O 9º foi um homem chamado Francisco. Esse homem era pai de família, então ele ficou desesperado. Ele falou, não posso ir para essa condenação, eu não posso ser levado para o Buquim da Morte, a cela da morte, porque eu tenho filhos, eu tenho esposa. E ele clamou misericórdia. E os soldados alemães, duros,
nem deram ouvidos. Mas, ali no meio de todos aqueles presos, estava Maximiliano Kolbe, um sacerdote da Igreja Católica. São Maximiliano. Este homem, então, ele, desesperado, clamando a misericórdia, São Maximiliano disse: eu vou no lugar dele. E se ofereceu. Eles escolheram a dedo 9 pessoas para estar no buquê da morte. Então o que aconteceu? Ele falou: eu vou no lugar dele. Mas os soldados falaram: por que a gente deixaria você ir no lugar dele? E ele respondeu: porque eu sou um sacerdote. Na hora, eles odiavam o sacerdote. Os nazistas perseguiam, matavam os sacerdotes. Na hora ele falou: pode vir. Trocaram. O Francisco foi para o meio do povo, lá dos presos, e levaram Maximiliano Kolbe para o buquê da morte. Lá no buquê da morte, era comum ouvir o desespero nos primeiros dias, homens pedindo água, comida, clamando misericórdia. Os soldados riam ao ouvir os gritos daqueles homens desesperados. Mas São Maximiliano Kolbe entrou para fazer a diferença. Ele disse: essa vai ser a minha última missão. Eu vou entrar, mas vou levar todas essas almas para o céu comigo, para o coração de Deus. Vou ensinar esses homens a adorar o Senhor em espírito e em verdade, com a alma, com o coração. Essa foi a última missão dele, porque ele sabia que dali ele não sairia vivo. Então, no meio daquelas pessoas, haviam judeus, pagãos, ateus, e ele sabia o quanto seria difícil, mas ele assumiu como a sua última missão. Primeiro dia, ele foi evangelizando, as pessoas já desesperadas. Você acha fácil evangelizar as pessoas? Um pagão? Você acha fácil evangelizar um ateu? Falar de Deus para ele é fácil? Imagina o que ele estava vivendo. E muitas vezes a gente sofre para evangelizar uma pessoa que vem para a igreja, para um grupo de oração que está vindo, alguém trouxe. Mas imagina a pessoa com fome e com sede, no desespero. Como evangelizar uma pessoa assim? Mas ele, cheio do Espírito Santo, um coração adorador que ama o Senhor, ele tomou posse da providência de Deus. Então ali ele foi evangelizando, foi convencendo aqueles homens a ter esperança que ali não era o fim, que o céu esperavam eles, mas que eles tinham que adorar o Senhor em espírito e em verdade, que o coração deles tinha que ser voltado ao Senhor. Eles não poderiam assumir aquele sofrimento em vão, mas eles tinham que sofrer com o Senhor no seu coração, viver a paixão do Senhor na sua alma. Então, diante daquelas dificuldades, ele foi ensinando eles a louvar o Senhor, a adorar o Senhor, a reconhecer o Senhor. Foi uma verdadeira catequese aqueles homens. E aqueles homens foram se convertendo, mesmo com fome e com sede. Que exemplo para nós que desistimos tão fácil. A primeira situação a gente já quer abandonar. A primeira situação a gente já briga com o irmão. Já faz uma guerra na igreja, no grupo de oração, no ministério. Porque vivemos muitas vezes o nosso egoísmo. Não olhamos para o coração do Senhor, que está clamando a adoração dos seus filhos, dos seus servos. E Maximiliano Kolbe foi ensinando aqueles homens a louvar o Senhor. Ele confessou todos aqueles homens e foi evangelizando. Havia um carcereiro na porta que estava testemunhando, por isso foi conhecida a história dele, que estava testemunhando toda essa graça de Deus, toda essa evangelização. Os soldados, na calada da noite, na madrugada, ouvia o clamor, a dor dos homens clamando sede, por água, e com fome clamando por comida. Mas aqueles soldados tiveram um impacto por um grande louvor que estava sendo feito. Ele falou: o que está acontecendo lá naquela cela?
Somos acostumados a ouvir esses homens clamando por água, comida, por misericórdia. Eles estão louvando a Deus. Maximiliano Kolbe fez aqueles homens, converteu pela graça do Espírito Santo o coração daqueles homens, e eles adoravam o Senhor, glorificavam Deus Todo-Poderoso. E Maximiliano Kolbe foi acompanhando. Primeira semana, os homens, muitos deles já não aguentavam mais se mexer, sofrendo por fome e sede, já secos, desnutridos. E o primeiro veio a morrer, a falecer. Maximiliano Kolbe cuidou como se fosse uma mãe cuidando de um filho, e entregava a Deus a alma daquele homem. O segundo veio a falecer. O terceiro veio a falecer, e ele entregava ao Senhor: Jesus, eu te entrego aqui esses corações, porque ele celebrava a missa lá dentro. Ele celebrava, ele confessou a cada um daqueles homens. De repente, se passou uma semana, 10 dias, quase todos já estavam mortos dentro daquela cela. Mas todos eles morreram glorificando o Senhor. Haviam poucos vivos, dos 9. E ele foi encaminhando: Senhor, eu encaminho a alma desse meu irmão para ti, Senhor. Eu encaminho. Aconteceu então que o 8º veio a falecer. E ele encaminhou: está aqui, Senhor, mais uma alma para entrar no céu. Se dedicando, amando, amou até o fim. Na dor, no sofrimento, amou cada uma daquelas almas que foi confiada a ele. Passou 10 dias, 11 dias, Maximiliano Kolbe ainda estava vivo. Ele estava vivo, todos os 8 já estavam mortos. E os soldados revoltados diziam: como que esse homem ainda está vivo sem comer e sem beber? Ao olhar no olhar daquele homem, Maximiliano Kolbe já sentado, fraco, magro, ao olhar o olhar de São Maximiliano, os soldados temiam Maximiliano Kolbe, porque havia mistério no coração daquele homem, um coração adorador, que refletia no olhar dele, que refletia na alma, o sorriso no rosto dele, mesmo diante dessa dificuldade. E aconteceu então que os soldados revoltados, foi dada uma ordem a um soldado: vamos eliminar esse homem. Eles já não suportavam mais ver aquele homem vivo. Não suportavam mais. Então foi dada uma ordem a um soldado: entre na cela com uma injeção de ácido e aplique no coração dele. Mate este homem. E a ordem foi dada. Ele lá com um sorriso no rosto. Os soldados, os grandes soldados, já tinham medo dele, só pelo olhar de santidade daquele homem, já tremia as almas daqueles soldados, frios. Nada faziam aqueles homens tremer, mas o olhar daquele homem, de São Maximiliano, fazia o coração, a alma daqueles homens tremerem de medo. E o soldado, ao entrar, prestem atenção, quando ele entrou, o soldado entrou e pegou a injeção e aplicou no coração de São Maximiliano Kolbe. E injetou ácido no seu coração. Maximiliano Kolbe levantou a sua mão direita e disse: com a sua mão esquerda você me mata, e com a minha mão direita eu te abençoo. E morreu. Mártir da Igreja Católica. Um coração adorador, que cumpriu a sua missão, que viveu o mistério como um verdadeiro